Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Abra o seu coração. Essa palavra, na realidade, foi o pastor Eibe que trouxe ela há um tempo atrás. E eu ouvi novamente, passei para os meus discípulos ouvirem, né? E eu queria compartilhar essa palavra. Ela fala sobre o pastoreio e o discipulado, ok? Então, na realidade, tanto o pastoreio como o discipulado, eu gostaria de dar algumas dicas práticas, tá bom? E você que é líder, que é discípulo, que é discipulador, né? Gostaria que você tivesse em mente, né? Eu vou falar para vocês algo que eu não inventei, algo que foi o pastor Eibe. Então, aquilo que tiver bacana foi ele, o que tiver bichado fui eu, amém? Então vamos lá. Em Atos, no capítulo 20, versículo 28, fala assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Bom, eu queria falar com vocês, queridos, porque é algo que nós temos que entender, né? A diferença entre o pastoreio e o discipulado. Em Provérbios, no capítulo 27, 23, fala assim: procurai conhecer o estado das suas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Bom, precisamos cuidar das nossas ovelhas, nós somos líderes, nós precisamos cuidar dessas pessoas. E interessante que eu queria só destacar 2 pontos para que você, uma dica para você em relação ao pastoreamento. Depois eu vou falar do discipulado. Fica ligado que eu não vou enrolar, vou ser bem objetivo, né? Primeiro ponto: orar nominalmente todos os dias por cada ovelha. Queridos, deixa eu falar algo para você assim com muito amor. Tudo que eu vou falar aqui, gente, vai ser regado de amor, porque senão vai complicar, né? Tem que regar com muito amor, né? Gente, quando um líder de célula fala para mim que o TSD dele tem 20 minutos, 15 minutos, queridos, eu já fico em crise. Porque eu falo assim: quantas pessoas tem na sua célula? Vamos botar um mínimo, 6 pessoas. No meu caso específico, né, são casais, então são 6 casais, né, ou 3 casais, mas tem filho, tem as demandas. Se você for orar por cada um, além da sua família, você não consegue ter um TSD de 20 minutos, queridos, por favor. O TSD de 20 minutos é aquele assim: Senhor, abençoa minha célula, abençoa meu anfitrião, vai para a Bíblia. Eu li agora 3 capítulos da Bíblia, acabou, Senhor, obrigado por esse dia, vamos à luta. Isso não é TSD, queridos, né? Então, o líder tem que orar nominalmente. Ah, eu não sei o nome, faz uma listinha. Deixa eu falar para você que não sabe, não é pecado olhar de olho aberto. Você pode abrir o olho e ler, fulano, beltrano, ciclano. Eu oro todo dia pelos meus discípulos e pelos líderes da minha área, todo dia. Por quê, queridos? Porque não tem como você fazer um TSD assim, de flash. Então, você que é líder, você que é discipulador, ore todo dia, nominalmente, né? E o detalhe interessante é que às vezes a gente vai orar, e quando nós vamos colocar tudo isso em oração, a gente sempre quer ser muito rápido. Seja profundo. Às vezes, um irmão te chamou no canto da célula e falou: rapaz, tipo assim, perdi meu emprego. Ou então, estou com um problema no meu trabalho. Você não pode passar na sua oração no dia seguinte, como se aquele cara fosse só mais um na multidão. A Bíblia diz que ele é uma ovelha. A Bíblia fala aqui, ó: atendei por você e pelo rebanho. Ele é seu rebanho. Você tem que olhar para ele com outros olhos. Você tem que olhar para ele com uma outra maneira. Ok, queridos? Então, primeira coisa, dica prática: ore todos os dias, nominalmente, por cada membro da sua célula. Segunda dica, queridos: você tem que garantir o pastoreio. Às vezes não é o discipulado, mas um pastoreio. Primeiro, visitar todo o seu rebanho. Por quê, queridos? Porque no lugar que ele está, que é a casa dele, é o ambiente de segurança dele, né? Aí a gente fala assim: Marco, mas na célula esse cara é tão gente boa. Entendeu? Então, na célula ele é um cara bacana, é um casal top. Eu falo de casal, tá, gente, porque eu mexo com casal, mas você pode pensar no seu solteiro aí, né? Então, está lá, tranquilo, você vai marcar, você vai lá e visita aquele irmão,
né? Senta com ele, e aí na mesa lá, a mulher faz uma coisa, derruba um sal, derruba o açúcar, faz uma coisa assim, meio destrambelhada, vamos dizer assim, né? Aí o maridão está na casa dele, ambiente seguro. Mulher, mas que troço é esse aqui? Aí você já tem que olhar com ele com outros olhos. Você conheceu sua ovelha um pouquinho mais. Aquela ovelha só que estava na cela, coisa linda, Deus me ama, eu te amo, acabou. Por que você tem que fazer? Porque você vai ter que orar agora para aquele irmão com outros olhos. Que oração é essa, Deus? Dá graça. Vai ter que, de repente, falar com ele, para ele falar com graça, porque a Bíblia diz que tem que tratar a mulher com mais amabilidade. Então, queridos, visitar os seus membros é algo que faz parte do pastoreio. Outra coisa, queridos, é você se importar com a sua ovelha. O que é isso, querido? Quem aqui, qual a célula que quando acaba a célula, ora pelos pedidos do pessoal que tem pedido? Quem aqui? Quais são as células que quando acaba, faz aquela oração, né? Aí eu vou falar aqui, o Cris vai pedir uma oração aqui da minha célula, e o Cris fala assim, rapaz, eu queria que você orasse pelo meu pai. Aí, qual o nome do seu pai? Filisberto. O que o Filisberto tem? Não, ele vai fazer uma cirurgia amanhã, assim, 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 eu queria que a célula orasse por ele. Beleza, o que você, líder, tem que fazer? Filisberto, saúde. E você vai orar. Só que você tem que se preocupar com ela. Como é que você se preocupa com ele? Aí eu vou chegar no dia seguinte, ou 2 dias depois, e mandar mensagem para o Cris, como está o Filiberto? Eu estou dizendo para ele o seguinte, seu pai é importante para nós. O seu pai é importante para a nossa célula. Porque, queridos, já vi demais isso. A gente ora pelo pai, pelo Filisberto, pai do Cris, e quando esse cara sai, depois de 3 meses, o Cris fala assim, gente, eu queria agradecer a oração de vocês, meu pai está bem. E durante esse processo, ele, Deus, e acabou. Está largado, ele vai viver a vida dele. Se Deus não fizer, e se o pai do Filisberto, né, o Filisberto morre. Querido, eu queria dizer para vocês, agradecer as orações, mas o Filisberto morreu. Querido, ninguém sabe o que acontece entre o dia da oração e o dia da vitória. Ninguém sabe. E o cara está sozinho, ele é membro da sua célula, ele é um cara que está com você, mas ele está rodado, nesse período todinho, ele está sozinho. Ninguém está orando por ele mais, foi só naquele dia da célula. Então, o que ele faz? O Filisberto piorou. Ele espera chegar o dia da célula, porque se não for no dia da célula, ninguém vai orar por ele. Aí no dia da célula, de novo, gente, é o Filisberto. Então, que ele se importe com a sua ovelha, não precisa fazer muito. Basta que você mande a mensagem, olha, estamos orando pelo Filisberto. Então, querido, segunda coisa é essa, prática. Terceira coisa, que é uma sugestão que eu botei para vocês, faça uma caixinha de pedido, bota lá dentro, e toda a célula ora por aqui. Por que ora? Porque às vezes, amado, o irmãozinho, meu irmão Cris, pediu pelo Filisberto hoje, semana que vem não pôde ir na célula, houve um problema, um contratempo, aí ninguém vai orar pelo Filisberto, porque ele não está lá, não pediu, dançou. Não, queridos. Ele botou o pedidinho do Filisberto lá, no dia seguinte ele não está, mas nós vamos orar pelo Filisberto que está lá dentro. É nossas ovelhas, queridos, faz parte do rebanho que Deus te confiou. Nós temos que nos importar com eles. Isso é coisa prática do discipulado, amado, do pastoreio. Eu estou tentando só dar dica, pode ter gente aqui que faz muito mais do que isso. Eu sei que tem líderes aqui, top, de excelência, mas assim, é o básico do básico do básico. Conhecer a sua ovelha, visitar a sua ovelha, orar pela sua ovelha, isso é o básico, querido. Não é uma coisa alarmante, é o básico. Ok, queridos? Bom, continuando, eu queria falar um pouquinho agora sobre o discipulado. Bem rápido, né? 2 Timóteo 2,2 fala assim, o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Queridos, fiel, chama a palavra original, é pistos, é pessoa que demonstra ser fiel na execução de comando. E idôneo, quinancos, não sei se é ri ou se é i, porque é com H, né? Inacos, né? É aquele cara que é capaz, capacitado, ok? Então, deixa eu falar para vocês entenderem. Nós temos que diferenciar a mentalidade do pastoreio e a mentalidade do discipulado. No pastoreio, nós cuidamos de todo mundo do mesmo jeito, com o mesmo amor, independente se aquela pessoa é fiel ou não na célula, se ela é idônea ou não, é pastoreio, todos têm que ser pastoreados. Mas a mentalidade discipulada é diferente, nós devemos investir naqueles que são fiéis, idôneos e capacitados, né? E devemos priorizar essas pessoas. Queridos, por quê? Porque nós vamos ver
a parábola que Jesus falou da mina, você lembra? Ele pegou 10 pessoas e confiou a cada uma delas uma mina. Aí o primeiro chegou, depois de um tempo, e falou assim, olha, da sua mina rendeu 5. Ele falou, vai reinar sobre 5 cidades. A outra falou assim, a sua mina rendeu 3. Vai reinar sobre 3. E o outro falou assim, olha, aqui está a tua mina que eu escondi, porque eu sei que você é severo, você semeia onde não planta, tal. E ele falou assim, rapaz, você está lascado. Porque pela tua palavra, tua própria boca, eu vou dizer para você, você está no sal, porque você sabe que eu sou assim, e mesmo assim você não botou nem no banco para render um jurinho. Né? Então, queridos, o que eu quero dizer com isso, queridos? Nós temos o discipulado, eu quero falar algo aqui, por isso que eu falo assim com amor, porque esse aqui foi pastoreio, eu estou tranquilo para falar. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho o discipulado 1, meu discípulo aqui, ó. Discípulo 2, discípulo A, discípulo B e discípulo C. Eu tenho 3 discípulos. O discípulo A é um cara fiel, idôneo, está ali. O discípulo B é um cara fiel, não falta um discipulado, está lá. Chega a ser cri-cri, mas está lá. Mas não é idôneo. E o terceiro discípulo, meu discípulo C, ele não é nem fiel, nem é idôneo. E qual é o problema nosso, querido? O problema nosso é que nós investimos sempre mais tempo no discípulo B e C. Por quê, querido? Porque se eu tenho alguma coisa para resolver, no dia do meu discipulado com A, mas se o C, que não é fiel nem idôneo, ou esse cara aqui que é só fiel, mas não é idôneo, me chamar para um problema de saúde, um problema de casamento, qualquer que seja, qual a tendência nossa, querido? Ligar para o A e falar assim, querido, eu tenho uma emergência aqui, cara, a gente pode deixar um discipulado para depois? Esse cara é fiel e idôneo, sabe o que ele vai falar? Claro, Marcão, tranquilo, estamos juntos aí, vai lá. Aí eu vou pegar esse cara aqui, eu gasto o discipulado de 1 hora, aqui eu gasto 3 horas, porque o cara vai vomitar tudo que está na vida dele, e ele quer que eu resolva tudo num dia. Queridos, eu estou fazendo exatamente o que é antibíblico, porque a Bíblia fala que aquele que tem, será dado. E o que não tem? Até o que tem vai ser tirado. Então, nós temos que entender, queridos, que nós temos que ter muito cuidado, porque nós temos que perceber quem é o fiel e idôneo que está conosco como discípulos. Porque esse cara, nós temos que investir nele. Porque se eu chegar e ficar nessa coisa, não invisto nesse porque eu tenho que apagar fogo desses 2. Daqui a 1 ano, eu tenho 3 bebês espirituais. Esse porque eu não investi, vai continuar sendo bebê. Esses 2 vão continuar sendo bebê porque não querem crescer, porque não é idôneo, não é fiel, não aparece. E aí nós vamos ter um problema. Qual o problema? Daqui a 1 ano, eu quero multiplicar minha célula. Quem que eu gerei? Ninguém. Porque eu dei atenção demais para quem não é fiel nem é idôneo. E o cara que eu podia preparar, porque ele é fiel e idôneo, podia investir nele e falar, porque assim, agora, querido, você vai cuidar daqueles 2 lá, ó. Você vai ver se você é bom mesmo, você vai cuidar daquelas 2 encrencas ali, ó. Cuida deles, que você vai estar top. Aí eu gerei alguém que vai me ajudar a cuidar dos outros. Mas eu quero abraçar todo mundo, eu quero cuidar de todo mundo e não quero ser, né, vamos dizer assim, deixar, né, não quero exortar ninguém, eu quero só amar. Queridos, o amor de Deus é joia demais. Mas depois eu vou falar para vocês algo que vocês já sabem, e vocês já entenderam que, eu falei até com o pastor, ele estava conversando com ele assim, alguém duvida do amor de Deus aqui? Ninguém. Você sabe que você foi amado incondicionalmente? Vocês sabem disso? E você sabe que aquele cara que foi lá para o inferno, foi amado incondicionalmente? Ele foi incondicionalmente amado por Deus para o inferno. Porque a Bíblia fala que Deus amou a todos, e deu seu Filho para que todo que nele crê, não pereça, ou seja, quem não crê está lascado. Ok? Então, eu queria passar para vocês, que algumas 5 razões que o pastor Eibe colocou, eu quero colocar para vocês, porque nós devemos priorizar aquele discípulo que é fiel, aquele discípulo que é idôneo. Primeiro, porque a pessoa que não está, pelas suas atividades, ações, realmente demonstrando que quer investimento maior, aquele cara que não é fiel, não é idôneo, ele está demonstrando pelas suas ações que ele não quer investimento, ele quer continuar light, ele quer continuar naquela coisa de banho-maria, morno, ele não quer compromisso, ok, queridos? Deixa eu falar para você, queridos, compromisso com Deus não é peso, ok? Não é peso. Quando que o compromisso com Deus se torna pesado? Quando eu sou frouxo, simples assim, né? Tem um ditado que diz que a vida dura para quem é mole. Querido, você vai trabalhar no emprego
que vai te dar, você vai trabalhar 10 horas por dia. Se você pegar para outro cara e falar assim, rapaz, você quer esse emprego de 10 horas? Vai assim, nunca, não aguento esse tranco, não. Mas por quê? Porque não gosta. Mas você é apaixonado. O outro não é. Então, queridos, não é por isso. É porque ele vai demonstrar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem bobinho. Né? Dia do discipulado. O cara não prioriza o discipulado porque ele não é fiel. No dia do discipulado, ele te liga, Marcão, não posso ir hoje, porque está chovendo. Aí, a gente pergunta assim, tudo bem, mas se você vier hoje, você ganha 100 mil reais. Meu irmão, ele vai a pé, correndo, né? Ele pega um Uber, ele se vira, ele chega lá, porque ele quer 100 mil reais. Mas por que ele não vai só para o discipulado? Porque não é prioridade para a vida dele, queridos. Uma coisa que eu ensino para meus filhos desde pequeno, tudo na vida, chama-se prioridade. Se você não sabe eleger prioridade, sua vida vai ser um caos, porque tudo é prioridade. Isso até no casamento, queridos. Maridos, deixa eu falar uma coisa para vocês com muito amor. A sua prioridade é sua mulher, não é seu filho. Se você bota seu filho no lugar da sua mulher, você está vivendo sem prioridade. Entendam isso, queridos. Nós temos que entender que amanhã os filhos vazam. Aí só matou 2 veinhos. Quem são os veinhos? Olha para a sua mulher e fala assim, nozes. E aí, meu irmãozinho, não adianta chorar o leite derramado. Você teve uma vida para investir na sua esposa. E ficou brincando com uma prioridade. Então, primeira coisa é isso. Nós temos que observar as atitudes dos nossos discípulos, saber como que eles agem, né? Para que a gente não venha ficar se enganando, que temos um discipulado funcionando, e não temos discipulado nenhum. Segunda coisa, querido, porque não é bom para aquela pessoa. Que pessoa? Não é bom para ele, você está ensinando algo antibíblico, eu falei aqui, né? A Bíblia fala em Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de qualquer jeito. É isso que está escrito lá? É? De qualquer jeito? Ah, não. Porque, queridos, tem gente que é assim. O cara quer um discipulado de qualquer jeito, mas ele quer receber pérolas. Ele quer que ele seja investido nele coisas boas, mas ele não procura de qualquer jeito. Queridos, pagar um preço, né? Tem um Salmo 51, mas antes eu quero falar uma coisa para você. Eu peguei aqui uma coisa bem da administração, nada a ver com igreja, mas fala assim, de repente quem mexe aí com a parte de consultoria, né? O vulgo coach vai entender. Fala assim, ó, quando um ótimo colaborador é tratado igualzinho ao ruim, você tem um problema, porque o ótimo fica desanimado e o ruim nunca melhora. Então, queridos, nós temos que aprender a ter esse olhar. Quem é o cara que está respondendo? Investe nele. E o cara que não está respondendo, pastoreia ele. Ah, mas é meu discípulo. Não tem problema, pastoreia. Porque você está te mostrando que ele não quer pagar um preço. Ah, Marcão, mas pagar preço, você gosta de pagar preço, não é de Deus, não. Lá no Salmo 51, 17, fala assim, sacrifícios agradáveis são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Beleza. Só que você tem que ler o 19, que fala assim, então, depois de ter um coração contrito, quebrantado, compungido, aí depois disso, no versículo 19, te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Queridos, o que Deus não gosta? Que você sacrifique com coração soberbo, com coração egoísta, sem quebrantamento. Ele não quer isso. Isso é ativismo. O que Ele quer é que você tenha um coração quebrantado, um coração compungido, contrito, diante dEle. E aí tudo que você fizer, o preço que você paga, Ele vai te recompensar. Não é bom, então, que aquela pessoa recebe um montão de ouro, de pepita de ouro, e despreza. Porque nós vamos estar ensinando para ele o seguinte, que Deus é assim, você não investe nada, mas Deus te abençoa. Você não precisa fazer nada, Deus te abençoa. Querido, eu vou falar aqui, não está no negócio, eu vou falar rapidinho assim, que isso tem me incomodado há um tempo, inclusive eu vou falar em Luz e Mangues hoje sobre isso também. Gente, o amor incondicional de Deus é para todo mundo, mas deixa eu falar para você, existe uma outra coisa chamada agradar a Deus. Se nós não entendermos que nós temos que estar aqui para agradar a Deus, então quando Deus fala, ame uns aos outros. Querido, eu vou amar não é porque eu sou apaixonado pelo outro. Eu vou amar porque é um princípio, isso vai agradar o meu Deus. A Bíblia fala assim, perdoe ao outro. Eu não vou perdoar porque eu estou sentindo uma emoção. Não, querido, eu vou perdoar porque eu quero agradar o meu Deus, o meu Senhor. Então, amados, essa doutrina do agradar a Deus é tão importante que a gente tem que pensar nisso. Nós não podemos viver a nossa vida cristã de qualquer jeito. E aí nós vamos ensinar para o nosso discípulo, que não é fiel, não é idôneo, o seguinte, faça o que você fizer,
você está fazendo certo. Não. A Bíblia fala em Gálatas 6,7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, também vai colher. E em Provérbios 27,7 fala, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Querido, se o seu discípulo não valoriza o que você está fazendo por ele, então esse aí, cara, é aquela alma farta, ele vai pisar o favo de mel. Pode ser o que for que você vai falar para ele, pode ser a pérola que você quiser dar para ele, ele não vai aceitar. Não vai aceitar porque ele não está nem aí para isso. Não é prioridade na vida dele, esse discipulado. Então nós precisamos aprender, ok, a discernir isso. Terceiro ponto, porque não é bom para os outros discípulos, ou seja, se você faz isso, o que é a leitura que você passa para os outros discípulos? É o seguinte, se eu for bichado, meu discipulador fica comigo. Então, se eu for uma encrenca, uma nhaca, cheio de problema, se eu tiver só problema, o meu discipulador vai me dar atenção. Porque como eu não tenho problema nenhum, eu sou um cara que responde, sou fiel, sou idôneo, aí o discipulador não está nem aí para mim, tudo é mais importante que eu, então vou ser o ruim para poder chamar a atenção do meu discipulador. Querido, nós estamos ensinando a coisa errada para os discípulos. Nós vamos ensinar o que é errado para ele, porque nós vamos dar uma mensagem errada. Ou seja, se eu relaxar o meu jeito de ser, eu vou ser acompanhado pelo meu discipulador. Outra coisa, querido, 4, porque nós devemos fluir com Deus, agir como Deus e não na contramão de Deus. Por quê, queridos? O que a palavra de Deus fala, queridos? Qual é o princípio da palavra? Bom, nós podemos ensinar que independente da semeadura ser boa ou ruim, ele vai colher qualquer coisa boa. É assim que a Bíblia fala? Não, queridos. Se a semeadura o semear é ruim, a semente é ruim, você vai colher coisa ruim. Se a semente é boa, você vai colher coisa boa. Então, nós temos que ensinar ele, que não podemos ensinar para ele, que independente daquilo que ele faz, ele só vai colher coisa boa. Isso não existe na Bíblia. É antibíblico, querido. Segunda coisa, nós não podemos ensinar para ele, né, que se recebermos muitas coisas boas, mesmo sendo negligente em nossas ações e atitudes, está errado. Lá em Lucas fala, eu vos declaro, todo aquele que tem, dar-se-lhe-á, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13, fala assim, tende cuidado, jamais aconteça haver em vós um coração perverso, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, para cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Querido, aí nós não exortamos, porque nós não queremos fazer o irmão fazer um biquinho, ficar magoado. A gente não exorta, a gente vê ele fazer coisa errada e deixa ele fazer coisa errada. Aí ele vai entender que aquela coisa errada não é errada, porque se meu discipulador não falou nada, meu líder não falou nada, eu posso continuar fazendo. E aí, queridos, nós vamos ensinar para o cara que o errado é certo. Aí nós vamos passar a mensagem de que, se eu não exortei o cara em amor, se ele fez uma coisa errada, eu não exortei ele, então ele está certo. Queridos, nós somos pastores, nós somos homens que têm alguém sob o nosso cuidado. Então nós temos que ter esse cuidado, não podemos ensinar para os nossos discípulos e para as pessoas da nossa volta que, por eu não exortar, por eu não chamar atenção em amor, aquilo é uma coisa que estará correta. Não é isso que acontece. E quinto, porque um dia nós vamos prestar conta diante de Deus pelo uso do nosso tempo. Querido, o nosso tempo, né, como o pastor falou, ele falou da casa, né, que a maior mansão que eu posso ter aqui é um barraco lá em cima. Deixa eu falar para você, querido, o seu tempo. Quem lembra daquele exemplo do pastor, do cabinho do som, lembra? Nosso tempo é esse tantinho aqui, ó. E a eternidade, caboclo. Não tem tempo, é eterno. E aí nós estamos brincando com o nosso tempo. Nós aqui, nós estamos querendo fazer o quê? Eu tenho tempo para mim. E a igreja? Não, a igreja, se der, eu faço. E a célula? Se der, eu vou. E o discipulado? Não estou muito afim. Por que nós estamos pensando no aqui e agora? Mas deixa eu te falar assim, com muito amor, querido. O aqui e agora vai acabar. Há um tempinho atrás, eu era um garotão, jogava futebol na praia do Rio de Janeiro. Passou. Né? Quem está aqui com mais de 30 sabe que depois que passa dos 30, meu irmão, o negócio é esquisito. Parece que não tem freio. Parece carro em banguela morra abaixo. Você não consegue parar mais. E aí, querido, o tempo, ó, voa. E aí, amados, nós estamos brincando com o tempo. E nós vamos prestar conta desse tempo para Deus. Quando você chegar lá, você vai falar assim, fulano, rapaz, por que você não cuidou daquelas minhas ovelhas? Não, mas não cuidei porque ninguém falou nada. Eu falei, não, lá, 1800 e bolinha, aquele irmão falou assim, você quer liderar a Marcela? Não tem tempo não, quero não.
Você então quer discipular alguém, cuidar de alguém? Não, não dá tempo, eu tenho que trabalhar demais, eu trabalho de manhã, tarde, de noite, fim de semana que eu tinha para descansar, eu trabalho de novo também, porque senão minha mulher não vai ter dinheiro, meus filhos vão passar fome, e aí a gente começa a arrumar desculpa. Deixa eu falar para você, querido, com muito amor, aproveitando a palavra do meu pastor Jackson, você vai prestar conta. E lá, não tem ré, ali é só para frente, não tem marcha ré para nada, querido. O que ele falar para você é só consequência dali para frente. O que você semeia aqui, você vai colher lá. Então, eu quero que você tenha muito, 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 muito temor de Deus, porque você vai prestar conta do seu tempo com Deus. Se você está fazendo ou não fazendo. Se você está ou não está fazendo aquilo que é certo. Queridos, eu queria só, depois desse pequeno, vai dar tempo, vai acabar agora, eu queria assim, dizer para você algo importante, para você que é um líder de célula e é um discipulador. O quê? A capacitação para sermos bons pastores, bons discipuladores, passa pelo TSD, e eu vou acrescentar aqui o jejum. Queridos, são coisas que eu fico pensando assim, lá você vai pegar o livro do Novo Testamento, as pessoas, Jesus vai escolher os 12, o que ele faz? Ora e jejua. Paulo vai ser enviado, o que os discípulos fazem? Ora e jejua. Querido, tudo que é feito na direção de Deus tem que ser feito através de oração e jejum. Aí nós não queremos orar, não queremos jejuar, não queremos ter um TSD de qualidade e queremos, querido, assim, com muito amor, por favor, a gente quer usar o pastor Jackson de carona. Gente, eu sei que é bom, bacana, mas, queridos, se o irmão tiver um problema na semana e a palavra do pastor Jackson foi de encontro àquele problema, sabe o que você faz? Vai parafrasear o pastor Jackson. Vai falar tudo o que ele falou aqui, por quê? Porque o cara tem que ser confrontado. Mas se o cara tiver um problema, que nessa semana o pastor falou de o fim. Se o cara tiver um problema que não tem nada a ver com o fim, você vai ficar, alguns ficam perdidos. O que eu vou falar para esse cara? Meu TSD é raso. Porque, já ouviram falar da piscina rasa, piscina funda? O cara tem um TSD que é uma pocinha d'água, não dá nem para botar o dedo. Por quê? Porque ele não faz nada. Então, queridos, aí você quer, como é que você vai falar para uma ovelha? Queridos, eu tenho aqui um alimento espiritual para te dar. Qual que é? Pirulito. Chupa, 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 adoça a boca, mas não resolve nada. O cara vai morrer definhando. Não tem alimento naquilo, mas é gostoso. Inicialmente é bom demais você receber um pirulitinho. Eu mesmo gosto de pirulito, mas, querido, aquilo não te sustenta. Só faz uma graça. E a gente não lê Bíblia, a gente não ora, não jejua e quer conduzir o rebanho do Senhor, queridos. Nós vamos prestar conta. Meu alvo aqui hoje, queridos, é para dizer para vocês, amados, assim, cresçam no temor do Senhor. Entendam o que é servir aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o dono de tudo. Entender que você é líder de uma célula, você é um discipulador e quem está sob a sua autoridade não é nada seu, é dele. Ele está te confiando algo. E se você negligenciar isso, você vai ser cobrado. E aí o que eu falei, lá em cima, querido, não tem marcha ré. Ele vai só falar para você assim, ó, isso, e agora? Para lá. Não vou falar que é para a esquerda, né, que são os bodes, né, pastor? Não vai para a esquerda, você vai ficar para a direita. Mas, de repente, vai ser uma direita, esquerda, centro, centrão, não sei como é que chama, né? Não sei. Né? Mas por quê? Porque você está fora do contexto. Então, queridos, que nosso pastoreio, nosso discipulado, que a nossa vida como líderes de célula e como discipuladores possam fazer a diferença tanto aqui como no reino. E que quando Jesus voltar, nós possamos realmente, quando Ele falar, o que você fez do seu tempo? Ele vai falar assim, rapaz, servo bom e fiel, eu te botei sobre pouco, te dei um discípulo, e você virou um líder, virou um supervisor, você cuidou de pessoas, você investiu seu tempo, seu dinheiro, seu recurso em vida, você cuidou de gente. Você foi generoso não só com finança, mas foi generoso com o seu tempo. Porque hoje é fácil dar dinheiro, queridos. Você bota a mão no bolso, joga ali dentro. E o seu tempo? Você tem conseguido dar seu tempo para a obra? Você tem conseguido ter tido tempo para o reino, para que as pessoas que estão ali sejam ajudadas por você no seu tempo? Como é que você tem feito? Deus te abençoe, em nome de Jesus.